Oi, meu nome é Marcela, eu sou estudante de FTM Campus Uberlândia Centro. Estou no terceiro ano do ensino médio, juntamente com o curso técnico de computação gráfica. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, que já tem duração de 2 anos. E o objetivo dele é a criação de um livro digital no campo da história cultural, que vai trabalhar a construção política e estética do Bar Cartola durante o período da ditadura militar. Minha orientadora é a professora doutora Cirlei Cristina Oliveira. E para começar a falar do projeto em si, é necessário que seja contextualizado o que estava acontecendo no mundo durante a década de 1960. Para quem não sabe, a década de 60 ela foi uma época repleta de acontecimentos muito importantes, como, por exemplo, o famoso Maio de 1968, que aconteceu na França e reuniu milhares de pessoas que se revoltaram contra o sistema, contra o capitalismo, a desigualdade social, se revoltaram contra o padrão de ensino tradicional das universidades e principalmente contra a guerra do Vietnã e os horrores que estavam sendo cometidos na guerra. Nesse cenário, surgiram diversos movimentos muito importantes que são bem conhecidos hoje em dia, como, por exemplo, o Gay Power, o Women's Lib, o movimento hippie, o mundo underground, o movimento underground que trabalhava muito com o psicodelismo, com o uso liberal de drogas, o amor livre. E é possível perceber esse cenário em bandas que são famosas até os dias atuais, como, por exemplo, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, entre outras. Porém, diferentemente da Europa e das outras partes do mundo, o Brasil não estava vivendo essa época de revoltas e revoluções. O Brasil estava vivendo uma experiência política muito diferente. Ele estava vivendo o regime militar, que foi instaurado em 1964 e durou no país por 21 anos. Só que antes da ditadura ser instaurada, o Brasil já estava passando por um período de instabilidade política. Porque quando Jânio Quadros renunciou ao seu cargo, quem assumiu foi o seu vice, João Goulart, também conhecido como Jango. Só que Jango era isolado politicamente, porque para o setor da esquerda ele era considerado muito de direita, e para o setor de direita ele era considerado muito de esquerda. Por isso ele era muito isolado politicamente e não conseguia governar direito. Porém, quando aconteceu o comício do dia 13, comandado por João Goulart, que reuniu mais de 200 mil pessoas e que trabalhava e afirmava a importância das reformas de base e pediam por reformas, isso foi muito mal visto pelo setor mais conservador da sociedade e resultou numa resposta muito negativa, como, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e o forte apoio dos Estados Unidos ao regime militar. Então, os militares assumem o poder e, com isso, começa a censura, a repressão, a violência e diversos atos que cerceavam todas as liberdades políticas e a liberdade de expressão. Dessa forma, precisamos pensar como é que estava a resistência nesse período. Como é que ficou a resistência? Porque um dos primeiros atos dos militares, ao assumir o poder, foi incendiar o Centro Popular de Cultura da UNE, porque lá os jovens intelectuais, estudantes, artistas, músicos e a maior parte dos opositores do governo era lá que eles se reuniam para discutir suas ideias, para discutir o que estava acontecendo no país. Então, quando esse lugar foi destruído, essas pessoas se viram sem refúgio. E é aí que entra o Zicartola. Mas como é que se dá essa transição? Como é que o Zicartola passa de um bar de samba para um bar que vira símbolo da resistência? Porque, primeiramente, o Zicartola ele era um lugar que reunia boêmios, que reuniam as pessoas da periferia do Rio de Janeiro, sambistas, entre outras pessoas. Então, quando acontece esse incêndio do CPC, os jovens da Zona Sul, os jovens que eram da resistência, eles começam a se migrar para o Zicartola. Eles veem o Zicartola como um lugar que eles poderiam estar. Aqui eu coloquei algumas imagens do incêndio do CPC e da violência policial da época. E através de várias pesquisas, da pesquisa bibliográfica com vários materiais,
é possível perceber que o Zé Cartola, ele sediou o encontro das duas zonas do Rio, da zona norte, do pessoal do samba, do pessoal da periferia, e da zona sul, que era a burguesia, eram os intelectuais, eram os jovens. E dessa forma, houve um compartilhamento de culturas. O samba, ele começou a ser politizado, e o Bossa Nova começou a trabalhar com temas que antes não trabalhavam. E, além disso, foi no Zé Cartola que surgiu um dos instrumentos mais importantes da resistência, que é o show opinião, que contava com grandes nomes como Nara Leão, Zequete, João do Vale, que foram grandes representantes da música popular brasileira. E que discutiam, e através de músicas, performances, teatros, eles criticavam e discutiam o que estava acontecendo, eles criticavam a desigualdade social, o capitalismo, a repressão, a censura. Eles criticavam tanto a desigualdade social que a Nara Leão, ela era uma burguesa, ela era uma pessoa da classe média da Zona Sul. O Zequete era um sambista, o João do Vale era um nordestino. Então, houve essa troca de cultura e eles criticavam, havia a crítica através do humor, das músicas. Então, foi um lugar muito importante. Dessa forma, é possível concluir que o Zé Cartola foi, sim, mais que um bar de samba, ele foi também um símbolo de resistência. E, como diz a placa que marca o lugar onde existiu o Zé Cartola, foi lá que aconteceu o encontro das duas zonas mais distintas do Rio de Janeiro. Foi o Zé Cartola que sediou esse encontro. Aqui eu coloquei duas fotos, uma do Cartola à esquerda, no seu bar, e a da direita é a sua esposa, Dona Zica, tanto que o nome do bar é a junção do nome dos dois. As referências bibliográficas. Eu queria agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica do IF pelo financiamento das bolsas de pesquisa durante 2 anos, e também a minha orientadora, que citei no início da apresentação, Cirlei Cristina Oliveira, que me auxiliou durante todo o desenvolvimento do projeto. E obrigada.